começamos então, uma boa tarde para quem está aí, boa tarde, Gabriela. Eu não te perguntei se tu nos permite filmar. A gente ainda não postou nada, mas a gente está com a ideia de abrir uma rede ali no YouTube para começar a postar os nossos materiais, as coisas que a gente está produzindo aqui. Bom, então hoje é o nosso último encontro, né, dessa ação de extensão. Agradeço quem conseguiu acompanhar, quem está hoje aqui, quem não chegou ainda, espero que chegue, né? Pessoal, acho que a Gabriela tem coisas interessantes também para nos trazer. Então, vou repetir novamente, né, quem já esteve nos outros dias, a ação de extensão. Então, é uma proposta do grupo de estudos, né, de pesquisa, que se chama Ateliê, né, Ateliê de Estudos e Pesquisas, Docência, Diferença e Subjetividades, no nosso grupo, a gente está inaugurando aí. Eu não sei se eu cheguei a comentar no início, mas eu também sou professora, estou inaugurando a minha caminhada aqui no ensino superior, então vai fazer agora recém 2 anos que eu estou aqui. Então tudo é novo nesse sentido, né, da gente inaugurar esses grupos e como é difícil a gente formar grupos, né. E estou muito feliz assim com essa aproximação que eu estou começando aqui com os alunos. Eu acho que é até mais difícil fazer, embora eu sou da casa, como eu digo, né? Não, tu é da casa, mas é uma outra forma de ser da casa, né? Sendo professora. Então eu estou muito feliz assim, com o nosso grupo, com as coisas que a gente vem trabalhando, discutindo nesse período aí já de quase 2 anos, né? Também do ateliê, a gente começou com um grupo de estudos, agora a gente está inaugurando esse ano a pesquisa e a ação de extensão vem dentro desse projeto de pesquisa. Então a ideia, né, desse evento é a gente pensar a docência em tempos de caos, escutando essas professoras. Temos o objetivo de dialogar sobre as diferentes experiências docentes durante a pandemia, no Brasil e no exterior. Tivemos uma das convidadas, né, que falou da experiência dela no Canadá. Compreender o impacto do ensino remoto sobre as atividades docentes, discutir sobre a ressignificação do trabalho pedagógico e didático e como isso afeta ou afetou as maneiras de se ver e ser docentes atualmente. Então nós tivemos no dia 10, começamos, né, fechamos todo o ciclo do mês de agosto com as nossas professoras aqui, né, as nossas convidadas. No dia 10 nós tivemos a professora Larissa de Oliveira Pedra, falando sobre infâncias e práticas pedagógicas na pandemia, como cuidar e educar sem contato. Depois, no dia 17, foi a professora Roberta, professora de artes, que veio trazer um pouco da experiência dela de ser mãe, né, que acompanhou o filho nesse momento de distanciamento também da pátria, né? Então, ela traz a questão com a arte, as palavras expatriadas, uma experiência de aprendizagem no Canadá, então ela contou um pouco da experiência dela, né, de chegar lá, né, vivendo toda uma experiência fora do país, e aí chega junto com a pandemia, o filho se alfabetizando, né, então ela traz esse contexto também aí do acompanhamento que ela teve, da experiência dela nas escolas de lá. Semana passada tivemos a professora Sandra Espinosa, professora de filosofia, com a experiência, trouxe a experiência dela como professora no ensino superior. Então nós tivemos a Larissa na educação infantil, a Roberta fora do Brasil, a Sandra no ensino superior e hoje a Gabriela vai trazer a experiência dela, né, pensando então essa circunstância aí da docência em tempos de caos, né? Era uma vez a educação infantil, à distância, narrativas de uma professora nas páginas do ensino terremoto. Gabi, obrigada. Eu agradeço. A Larissa vai te apresentar, porque a gente está aí também com os nossos alunos queridos, né, se experimentando nessa jornada de organização de evento, de ser mediadores. Claro. Então, tudo é uma aprendizagem que a gente também está juntos nessa, né? Ela vai te apresentar, ela fez todo um trabalho, uma pesquisa da tua pessoa para te apresentar. Eu espero que seja. Boa tarde, gente. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Larissa, eu estou no 7º semestre de Filosofia. Eu quero agradecer a presença de vocês, eu agradeço a presença da professora. E eu vou ler um pouquinho o Lattes da professora, um resuminho do Lattes. O nome dela é Gabriela Ortiz Prado, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande, o PPG Duda Furi. Graduação em Pedagogia, licenciatura plena pela Universidade Federal do Rio Grande
graduação em Letras, licenciatura plena pela Universidade Federal de Rio Grande em 2006, especialização em psicopedagogia clínica e instituição pela Portal Faculdades 2008 e professora de educação infantil da Rede Municipal do Rio Grande do Sul. Ela é coordenadora pedagógica da Escola São Luís Gonzaga. E depois da palestra, a gente pode abrir para perguntas. Obrigada, professora. Pode começar quando você quiser. Obrigada pelo convite. Boa tardinha, pessoal. Eu sou a Gabi Prado. A colega já me apresentou ali, deu meu currículo. Tenho que atualizar o Lattes. Esse ano eu não estou na coordenação da Escola São Luís Gonzaga. Estive por 12 anos na escola, amo, meu filho estuda lá, mas esse ano, para me dedicar à minha carreira de escritora, eu tenho só a Secretaria de Educação no turno da tarde. Não, esse é o primeiro ano que eu não estou, na escola. E aí, quando a prof entrou em contato para me convidar, ela primeiro disse, eu gostaria de uma fala tua, já mandei para ela, porque eu trabalho com formação continuada de professores, tanto dentro da secretaria quanto um projeto particular meu. Aí mandei tudo, ela disse, não, eu queria que você falasse sobre o ensino remoto e as suas práticas no ensino remoto, a tua experiência. E eu disse, não tenho nada, mas é uma coisa que eu gostaria muito de falar, porque a gente viveu aquilo e depois parece que acabou, passou e vamos continuar, temos que dar conta, e as coisas ficaram. E quando eu comecei a organizar essa fala e dei o título para ela de Era uma Vez a Educação Infantil à Distância, narrativas de uma professora nas páginas do ensino terremoto, em primeiro lugar eu trago essa referência do Era uma Vez, tanto porque ela remete à literatura infantil, que é uma das áreas que eu trabalho com a formação continuada, que é forte para mim. Eu sou contadora de histórias, trabalho na livraria contando histórias também, além é outro hobby, sou escritora de livro infantil, mas é também uma identidade minha e as minhas narrativas, porque realmente o que a gente viveu não está no livro, mas deveria estar e vai ficar com certeza futuramente em algumas das páginas, porque isso fez um divisor de águas e marcou a história da gente, E foi um ensino, quando eu construí o título da fala, terremoto, porque foi remoto, mas abalou as estruturas da nossa prática, do nosso pensamento, da nossa vida, enquanto professora, enquanto ser humano, enquanto pessoa que trabalha com a educação, que está sempre no contato com outros, principalmente os bem pequenos. Então isso abalou. E eu escolhi esse título por esse motivo, para fazer uma alusão a quem sou, a parte da minha história, e também para brincar com as palavras, que é algo que a gente faz na escrita, e essa brincadeira trazer o pensamento de que realmente algo que nos desestruturou, que nos mexeu, assim como o terremoto faz. Vocês vão perceber que essa estrutura ela é só um roteiro de palavras para que a gente possa seguir numa linha, e eu não consigo fugir da imagem lúdica, respeitando a minha área ali, que eu sou formada em letras, dei aula de português bastante tempo, do 6º ao 9º ano, mas o meu chão, eu estou há 20 anos na sala de aula, então é educação infantil, já trabalhei com todos os níveis, e aí eu quis fazer essa costura porque foi onde eu tive maior vivência, onde eu tive a vivência durante o ensino remoto. Por favor, fiquem à vontade para compartilhar pensamentos, ideias, dúvidas, questionamentos que surgirem. Não precisa ser só ao final. É realmente vou contar uma história para vocês, na verdade, vou contar e vou atravessar, porque não sei construir a minha fala com grupos de outras formas que não trazendo essa ludicidade pertencente à infância. E infância mora dentro de todos, A gente está adulto, mas a gente tem uma criança que faz parte da nossa história. Então, a colega já me apresentou ali, eu botei um sobre a autora, mas é importante dizer, hoje eu sou Gabriela, Núcleo de Educação Infantil, profissionalmente da Secretaria de Educação, contadora de histórias, professora, formação continuada de professores, mas na pandemia eu não era essa pessoa. Eu tinha outras atribuições, então a minha história está um pouco diferente do hoje, mas muito do que aconteceu me carrega para hoje também. Eu sou casada, e tenho um filho, e isso é importante, porque se eu tivesse vivenciado a pandemia sem a maternidade, eu teria vivenciado ela de outra maneira. Antes do João Pedro, que hoje tem 5 e tinha 1 e pouquinho, 1 ano e 3 meses, em 2020,
eu era só trabalho. Meu marido, ele trabalha embarcado, então eu fico muito sozinha em casa, assim, ele vai pro porto e fica 2, 3 dias. E eu era workaholic total e podia me dedicar. Eu acho que eu seria outra, realmente. Eu acho que eu estaria tentando fazer as pessoas trabalharem 24 horas. Quando a gente não é mãe, as coisas funcionam de uma outra forma. Mas eu já era mãe e por isso é importante dizer isso. Então, eu, sendo contadora de histórias e pensando, né, no dia de hoje, nesse encontro que eu teria com vocês aqui, existe uma história infantil que eu sempre adapto para contar para os professores quando trabalho com formação continuada de professores, para a gente pensar no que nos motiva e que nos leva a ser e o que leva às nossas escolhas. Eu sei que a gente tem vertentes diferentes aqui, né? Pedagogia, quais são as outras áreas que a gente tem aqui? Geografia, licenciatura ou bacharelado? Licenciatura, então a prof também. Filosofia. E o... Licenciatura, meninas. Então, vocês, gurias? Pedagogia. Então, eu vou pedir licença e vou fazer um convite para que vocês acionem as crianças que moram dentro de vocês, mas também que não deixem de trazer, né? Eu não sei, a filosofia, ela é uma licenciatura também? Ela é. Então, todo mundo vai estar indo, já atua, vai vivenciar o espaço da sala de aula. O que eu vou pedir licença para vocês? Vou entregar uma folha aqui, vocês as duas, acho que tem mais de uma aqui. Não é para escrever uma redação, não é para fazer nada disso. Eu não vou nem ler o que vocês vão escrever na folha. São poucas palavras. Existe uma história, se vocês colocarem no Google, Minas da Pedagogia, principalmente, que tem que passar pelos pesos da matemática não necessariamente, mas também dá, que se chama Carolina e os Piratas. E a Carolina e os Piratas é uma história que envolve a dobradura para ir contando uma aventura de uma menina que entra no mar num navio pirata. Eu gosto de usar ela pra gente, enquanto professor, para convidar a uma reflexão. E aqui é claro que eu vou trazer ela, né, para o ser professor e para quem viveu como professora docência, que leve isso para aquele momento também do ensino terremoto. Vou pedir que vocês dobrem a folha ao meio. E com a parte aberta para baixo, bem aqui no centro da folha no alto, vocês podem escrever com caneta ou podem escrever só com pensamento as palavras que motivam ou os motivos que fazem vocês terem a escolha do ser professor. Por que eu tomo a atitude e escolho e decido fazer uma licenciatura? Por que eu quero estar apto a estar na sala de aula? O que me motiva? O que me leva a fazer essa escolha? Pode ser uma palavra, pode ser um símbolo, pode ser uma frase, pode ser uma citação, pode ser um pensamento que vocês gravem, mas é aquilo que realmente cala aqui e faz vocês, olha, eu escolhi e esse é o meu motivo, essa é a minha razão, essa é a minha essência da escolha, né? Então peço que vocês escrevam. Aí, para vocês, eu não vou ler, não quero que ninguém mostre, que outros só se quiser. E aí, fiquem bem à vontade. Vou dar uns segundinhos para vocês. Todo mundo é graduação? Tem alguém que é pós? Graduação. Todo mundo ainda é a graduação, né? Não digo que seja a primeira, mas está na graduação da licenciatura. Bom, qual é o primeiro passo para que a gente esteja apto, habilitado socialmente para atuar, para realizar isso que nos fez escolher a nossa licenciatura? É concluí-la, é receber, né, o nosso diploma, é colar grau, não sei, mas enfim, a gente precisa concluir. A Carolina, nessa historinha, ela encontra um chapéu pirata. Vou fazer com vocês a dobradura do chapéu. E esse chapéu, nessa nossa dinâmica, vai representar a toga, né? Que a gente usa lá na formatura, oficialmente, para quem cola grau, né? Com a cerimônia toda. Então, quem sabe
Vai fazendo, quem não sabe faz aqui comigo, vou fazer aqui na parede pra gente enxergar, mas a gente vai dobrar a parte aberta para baixo. E pra quem não sabe fazer o chapéuzinho, aquele que a gente fazia antigamente de jornal, a gente dobra as duas pontas, fazendo uma casinha, reunindo o meio aqui. O chapéu é um baquinho. É o chapéu, primeiro o chapéu. É um baquinho. Não, o baquinho não é assim. Diferente. Não é assim. Aí a gente dobra uma aba pra cima, vira, dobra a outra aba pra cima. E vamos ficar assim, ó, com a dobradura. Né? A gente pode fechar as pontas. Quando a gente tem o sonho, a motivação de ser professor, independente da área do magistério que seja, a gente tem que ter habilitado. Seja no magistério mesmo, do médio, não sei se vocês têm aqui em Rio Grande, a gente tem uma escola, um defesa juvenal, né, que forma magistério, professores do ensino básico ali até o sexto ano. Brasil. E a gente tem as licenciaturas, que é o primeiro passo. Então a gente tem essa representação desse chapéu, fazendo uma analogia como se fosse a toga que nós usamos, né, na roupa lá, para a gente poder colar o grau lá em frente ao reitor e receber. Enfim, é isso mesmo. Depois que a gente tem a gente recebe esse momento através dessa toga, a gente tem esse canudo, essa habilitação, esse certificado, esse diploma, a gente é lançado e está apto ao mar da educação. Para navegar o mar da educação, a gente vai ter um barco onde a gente vai carregar nesse barco. Agora eu mostro como a gente vai fazer o barco. A gente está com o chapéu assim, certo? Aí a gente abre. Ó, eu estou com o chapéu aqui, abro, encosto as pontas. Fiquei com um balãozinho de São João. Assim, losando assim. Certo? Esta ponta eu dobro até encontrar a ponta superior de um lado. Não diz que é um chapéu em baquinho. Isso, mas calma que não acabou. E aí eu dobro a outra ponta lá do outro lado. Fiquei com um triângulo de 3 partes, um sanduíche de triângulo assim. Quem já sabe ir pro barco, pode ir. Olha, eu vou dizer que é o primeiro grupo que já às vezes na pedagogia, eu quase várias vezes não sabe fazer barquinho de dobrador. Sabe? Aí, sabe daí? Aqui, ó, tu bota o pé aí, a mão aqui, ó. Eu lembrava, mas não puxa mais. E puxa. Então, estamos aptos com o nosso barco, cheio do que a gente estudou, do que a gente viveu enquanto discente, desde a nossa história lá, de quem começou na educação infantil. Conseguiram, gurias? Tá, agora vamos ajudar aqui. Agora tá louco. Eu dei uma travada do meu jeito. Ai, ela puxou. Até ela puxou. Essa parte eu sei que não é. Ai, ela passou. Ela puxou e virou o barco. Ela fez uma mágica ali no meu. Pareceu um barco. Se fosse pra fazer o mapa, eu tinha feito. Mais fácil, mapa do pirata. O mapa do tesouro. Conseguiram? Como é que é o nome do livro, Gabriel? Essa história se chama Carolina e os Piratas. Não é um livro, é um blog de uma professora e ela vai contando. Bom, a Carolina encontra um pirata, claro. Não vou contar pra vocês essa versão, vou contar uma versão mais... Esse não vou contar, senão vou dar spoiler. Ah, não conta. Não, Peraí, você já sabe a brincadeira, não estraga. Gente, temos o nosso barco formado pelas nossas experiências de alunos, desde que entramos na escola, positivas ou negativas, do que queremos ou não queremos, do nosso estudo, que quem nos deu foi a nossa formação, representada por aquele chapéu, por aquela toga, e temos esse barco e um mar imenso que é a educação. E quando a gente se lança nesse universo, nesse mar da educação, a gente vivencia dias de mar calmo, limpo, tranquilo, azul, em que a gente joga a rede, vem um monte de peixe no nosso barco. E tudo rende, a gente encontra ilhas
que podem ser escolas, ou crianças, ou salas, ou turmas, que vão nos ofertar uma riqueza de mapas de tesouro, de possibilidades e cantos de sereia, e existe um encanto infinito nesse mar de educação. Falando na minha perspectiva de educação infantil, né, uma riqueza de possibilidades. Já trabalhei nos anos iniciais e nos anos finais, também o mesmo. Já trabalhei na EJA, já trabalhei na graduação, na parte da educação à distância. Então, mas existem vários dias e muitas coisas que quase acabam com o nosso barco. Alguém já atua em sala de aula, ainda pro? Já está trabalhando na escola? Eu comecei a fazer residência agora. Tem residência, tem PIBID também. PIBID. A Larissa está no PIBID, o amigo. Mas ainda então é um pessoal começando, né? Existem várias coisas que vocês, como alunos, podem ter vivenciado, como cidadãos, né, do mundo que vivenciam, que sabem, que desmotivam o trabalho de um professor. Aqui nesse momento, eu vou dizer que a gente entrou num furacão, num maremoto do ensino remoto e da pandemia. E teve várias coisas que fizeram o meu barco quase afundar. Vou pedir que vocês pensem em problemas que vocês acreditam que vão ser desafios de vocês na docência e que podem trazer desmotivação. Eu vou dar os meus enquanto a gente faz um exercício. Por exemplo, a gestão de tempo, conseguir organizar o meu tempo, mãe, dona de casa, professora, coordenadora, que é o que eu era, dentro de uma situação de ensino remoto onde a gente não podia sair de casa, foi desgastante. E isso fez eu perder a proa do barco várias vezes. Então eu vou pedir que vocês pensem em problemas que acham, né, já que vocês ainda não estão vivenciando mesmo, seja desvalorização salarial, seja a desvalorização da profissão, seja sobrecarga de trabalho, o que faz vocês pensarem que podem perder a proa do barco? O que seria um problema dentro da docência que abalaria a estrutura desse barco que vocês formaram há tanto tempo e que construíram? Pode rasgar a proa do barco de vocês. Ai, todo mundo faz isso, não quero. Não quer, rasga aí, gurias. Rasga, eu dou outra folha depois. Eu dou outra, é bem a pontinha aqui, isso, não é o meio, tá? É a proa do barco, assim, a pontinha, rasgar. Eu trabalhava em duas realidades bem diferentes, eu vou contar pra vocês, uma escola privada enquanto coordenadora, apesar de não ser uma escola privada com um público de alto poder aquisitivo, era médio, né, pais trabalhadores, e trabalhava na periferia, no CAIC na periferia. Então eu tinha alunos passando fome, e a escola preocupada com isso, porque eles iam muito para a escola para se alimentar, nesse contexto de pandemia, e eu tinha famílias adoecendo por estarem perdendo seu sustento, consequentemente tirando as crianças da idade não obrigatória da educação infantil, e isso refletindo num orçamento de uma escola pequena que precisava manter todos os seus funcionários, e eu era a equipe gestora. Então isso, pra mim, abalou ali, tirou a popa do barco. Saiu a proa, saiu a popa. Vocês pensem que pode ser a questão da sobrecarga de trabalho, da questão principalmente do pessoal da pedagogia, de considerarem muitas vezes que qualquer um pode fazer o nosso trabalho, principalmente nas escolas da infância, né, que não é necessária essa habilitação. O que for, enfim, que possa ser um problema, um pensamento problemático, vocês se arranquem a outra pontinha ali do barco. Proa e popa. Estamos quase afundando. É verdade. E a questão da sobrecarga de trabalho, porque, estou falando para mim na pandemia, né, mas vocês podem pensar que a sobrecarga de trabalho para o professor nós levamos trabalho para casa, sim. E quem não gostaria disso, quem não quer, a gente, claro que gostaria, a gente tem um plano de carreira lá de Rio Grande, não sei, porque eu não sei bem da realidade de magistério aqui. A gente tem hora atividade, né, dentro da nossa carga horária, mas não se dá conta, porque dependendo de muitos professores trabalham 60 horas, né, 40, 60 horas. Então essa questão da sobrecarga do trabalho na época da pandemia, não conseguir dar conta, porque era reunião, era o tempo de planejamento, tu levava muito mais tempo, que tu tinha que aprender algumas coisas para poder chegar na tua criança, né, da educação infantil. E isso levou várias vezes toda a minha motivação, e a minha vela do barco rasgou também.
E aí vocês fazem a vela do barco de vocês pelos motivos que vocês acreditam que possa ser um desafio. Na história original, a Carolina está passando por uma tempestade no mar. E aí, diante disso, muitas vezes, eu vi colegas e vi a mim mesma, sendo no caminho da profissão em geral, ou nessa profissão dentro da pandemia, achando que esse barco ia afundar e que não ia ter salvação. Mas a gente encontra um colete salva-vidas. Abre aí o barquinho de vocês e olha aquela palavra que está escrita ali. Assim, ó, chapéu cobre todo. Essa camiseta, a Carolina está de colete, por isso que ela não se afoga, e a gente está de colete. E muitas vezes, esse colete que está sustentando essa palavra que nos fez escolher essa profissão, o que ela traz, essa palavra, essa mensagem, esse pensamento, ela pode ser talvez o suficiente para quê? Para que a gente vá até a ilha mais próxima, nadando com um colete salva-vidas, pegue mais madeira junto com um amigo, trabalhe ali com um colega, peça ajuda na escola, peça ajuda com um colega, troque informações da nossa própria turma e aí a gente reconstrói o barco. Daqui eu consigo fazer 2 barcos menores se eu quiser, posso cortar a folha, posso tentar fazer mais um. Mas quando essa palavra vale a pena e o que eu tinha, a minha vontade de ser professora, a minha escolha, foi uma construção que eu não queria ser desde pequena, não é uma coisa que eu sonho desde pequena, que eu vivi, valia a pena. Esse colete realmente não me deixou afundar e me fez construir outros barcos e outras possibilidades. Então eu começo com essa brincadeira porque é uma história, e eu sou contadora de histórias, porque faz a gente pensar nas nossas escolhas. E tive muitos colegas que ao olharem o seu barquinho, quando olharam a sua motivação, disseram, bah, isso aqui não me faz o suficiente para fazer um outro barco nesse mar da educação. Eu vou buscar em outro lugar. Eu tenho colegas que são excelentes psicólogos e que foram para a psicologia, que se formaram, fizeram outra formação, buscaram outros tipos de madeira e se lançaram. Tenho colegas que foram para a arte, né? Então, isso depende da gente. Para mim, o meu barco voltou a ser construído no mar da educação e eu volto para a sala de aula reconstruindo ele várias vezes. A gente se redescobre nesse mar, né? E não tem problema, faz parte da vida. Então, agora, pessoal, que eu fiz essa brincadeira com vocês, espero que depois vocês olhem a historinha da Carolina e usem com os pequenos, para quem vai com os pequenos ainda. Vou começar a narrar um pouquinho, né, em forma bem lúdica, o capítulo 1 dessa minha vida nesse ensino terremoto e nessa pandemia. Era uma vez o início do ano letivo de 2020. A Gabriela, a Gabi, no início do ano letivo de 2020, era professora de uma turma de nível 2, aí eu botei os desenhos para ilustrar mesmo só, na escola Kaique, que é um centro de atendimento integral à criança, né, e o adolescente. Então, vocês têm Kaiques aqui também? Tenho, testando, eu sei que tem o Kaique, eu não sei se ainda continua com o mesmo atendimento, a mesma proposta. Mas o Kaique é um centro. Dentro do Kaique, então, tem a escola, que é dentro da FURG, dentro do campus da FURG. Ela tem é a única escola do município que tem uma gestão dividida com a universidade. Então, a direção é da universidade, o corpo docente e a vice-direção é do município. E dentro do Kaique a gente também tem um posto de saúde, a gente tem assistente social e é uma escola que fica a FURG fica em torno da FURG, é de bairros de periferia, né? E essa era a Gabriela, professora de nível 2, eu estava no Kaique há 4 anos, do município eu sou desde 2014. E a Gabriela, coordenadora pedagógica da escola São Luís Gonzaga, que é uma escola privada, que fica num bairro que não é periférico da cidade de Rio Grande, né, e que atende crianças dos 2 anos até o 9º ano, né, educação infantil até o 9º ano dos anos finais. Então eu era coordenadora da educação infantil e do 1º ano dos anos iniciais e eu era professora do nível 2 pela manhã, né. Essa escola São Luís Gonzaga faz muito parte da minha constituição. Eu construí junto e a proposta pedagógica, que é uma proposta diferenciada, e tenho muito orgulho e carrego muito do que eu aprendi nessa escola até hoje. Bom,
essa era eu. E mãe do João. Esse era o primeiro ano do João na escola. A gente foi 20 dias aula presencial, né? Em 2020. Então, como é que eu escolhi estruturar essa fala para vocês? Eu escolhi falar do caminho da minha trajetória enquanto coordenadora, que foi diferente de coordenadora de uma escola privada, e depois contar a página do caminho da minha história de professora na escola pública. Porque apesar de a gente estar vivendo no mesmo contexto, numa mesma situação social, as formas como as coisas acontecem em diferentes esferas sociais e isso eu me dei por conta, assim, né, quando eu comecei a fazer esse resgate, foi bem forte. Então, a escola privada. Eu me lembro até hoje que alguém chegou na mesa assim, vamos ter que parar. Eu disse, parar o quê? O que eles estão falando? Que isso? Isso é lá? Não, vai ter que parar. E aí chama tuas profs, conversa, explica, diz que nós vamos parar 2 semanas. Assim, que ilusão, né? Nós vamos parar 2 semanas e que vamos fazer tipo um recesso, depois a gente vê como é que a gente completa o calendário, chamei as gurias todas, eu tinha um maternal 1, maternal 2, nível 1, nível 2, 2 primeiros anos, mais o pessoal das aulas extras. Olha, gurias, a gente vai parar, não é férias, vamos ficar trabalhando, vamos aproveitar, porque a gente estava finalizando o PPP da escola. Vamos aproveitar e vamos trabalhar nisso, daqui a 15 dias, quando a gente voltar, a gente já está com tudo alinhadinho. E aí, né, quando não chegou a passar os 15 dias, a gente começou a ver que a situação não era o que a gente estava pensando e que as coisas não iam ser da forma como a gente inocentemente, né, apesar de estar todo mundo, né, assustado, eu não estava próxima. No início de 2020 aqui, estava tudo bem, as coisas começaram a piorar no inverno, né, no final do inverno ali foi. Então, como coordenadora, mas pensando na trajetória, quando a gente entendeu que a gente não voltaria, né? E isso foi bem rápido, porque nós paramos, o ano letivo dessa escola voltou lá para o 20 de fevereiro, e nós paramos, acho que era 8, 9 de março. Estávamos na adaptação ainda, na acolhida das crianças pequenas. O que é o trabalho da coordenação? O trabalho da coordenação é orientar, coordenar, motivar e acompanhar o trabalho docente, organizar eventos. Então esse era o meu trabalho, só que eu percebi que eu ia ter que motivar, coordenar, impulsionar, acompanhar e dar orientações sobre uma coisa que eu nem sabia como é que ia proceder, porque precisava, né, desse time. Nós éramos 3 coordenadoras, eu, anos iniciais, anos finais, a diretora pedagógica e o diretor administrativo. Então essa era a equipe. Então, como coordenadora eu precisava fazer isso. A gente tinha uma equipe gestora, que são essas pessoas que eu contei para vocês, e essa equipe gestora, ela é de uma escola particular pequena, a gente tinha 400 e poucos alunos, não tem mantenedora, não é rede, é só dali, vive dali. E é claro que a preocupação da equipe era assim, nós precisamos, vendo que vai se estender isso, fazer a escola continuar funcionando, porque senão todos nós vamos ficar desempregados e a gente tem que dar continuidade, como é que nós vamos fazer? E nós precisamos ajudar essas famílias, essa escola tem muito isso, sabe? Abraçar quem não pode. Então a escola fez todo um programa de redução de valor, de tudo que você pode imaginar, de pais que foram abonados do ano porque não tinha mesmo condições, e a gente estava fazendo isso, mas também, ao mesmo tempo, muito preocupados com o processo educativo de várias, com o processo de alfabetização. Eu era coordenadora do primeiro ano, como é que isso vai se dar, a gente já viu que não vai voltar. No dia 18 de março, a gente começa os primeiros passos para o contato com as crianças em casa. Então, passou mais ou menos os dias, não vai ter volta, o que a gente vai fazer? E nós somos a primeira escola em Rio Grande, de qualquer esfera, a fazer a comunicação com as crianças no intuito de ensino remoto através de vídeo. Então nós usamos o que nós tínhamos, que na época não era tão o Instagram, mas era o Facebook da escola. Eu acho que eu botei um link aqui. E o que acontece, né, gente? Uma coisa é o professor estar preparado para estar com as crianças na sala de aula, para estar com os alunos na sala de aula e falar com os alunos. Outra coisa é tu ter que te expor na rede social. E era assim, eu tinha um grupo excelente, mas assustou demais. Como eu sempre fui a mais cara de pau, e a mais, assim, eu trabalhei sempre com contação de histórias, eu fiz teatro, eu digo, não,
deixa pra mim que eu vou começar. E aí eu pegava as ideias, a gente fazia reunião, o que vocês querem que as crianças escutem, façam. E aí a gente começou, e das coordenadoras também, a gente vai, não sei se eu vou, tu tá com internet, né? Se não der. Abriu aqui, é que ficou atrás aqui. Agora como é que eu vou fazer? Vou passar pra cá. Acho que eu vou ter que sair ali, né? Acho que tem que dar um S, volta aqui, dá um S, será que é isso? Na apresentação aqui. Aqui. Se não der, a apresentação está aqui. Acho que é uma configuração do computador. Tem uma sala que ele sempre me pede isso aqui também. Será que não é esse aqui? Meu compartilhamento de luz. Aí, foi ali, prof. Aí a gente pega lá embaixo que tá no Google Chrome. Não. Ele apareceu ali, duplicar, estender. No meu eu sei, porque eu não tenho. Manter as configurações. Deu não sinal, agora caiu. Será que não aparece no meu? Não tem problema. Agora a gente sai daí e volta lá. Eu mexo aqui, não tem problema. Então, gente, ó, eu fui olhar as datas, né? 18 de março de 2020, essa sou eu, esse é o quarto do João Pedro. E a gente fez a primeira transmissão, assim, fizemos, e a gente fez o quê? Perguntou como é que as crianças estavam, disse que a gente estava querendo muito voltar, que a gente não podia, mas... Não precisa, não vou fazer o pessoal assistir tudo isso. É 4 minutos e pouco. E aí a gente combinou que todos os dias daquela semana, porque essa era uma primeira semana em que se teve assim, não vamos voltar, mas a gente precisa estar com vocês. Aí a gente mandou brincadeiras sobre mãos para as crianças, que eles tinham que brincar com as mãos, porque a gente trabalhou a higiene das mãos, o lavar as mãos, e aí a gente mandou um vídeo falando, ó, quero brincadeiras de mão, quero registro nos comentários de vocês brincando, pintem com as mãos, façam uma coisa... Aí as crianças tinham 3 tarefas, eram produzir alguma coisa com as mãos, um quadro, uma culinária, alguma coisa, fazer uma brincadeira que usasse as mãos e fazer coreografias com as mãos, acho que era isso. Então esse foi o nosso primeiro movimento de toda a escola, tipo, vamos fazer alguma coisa, vamos, quem vai é a Gabi. Aí a Gabi foi e fez, porque é mais cara de pau. E aí a gente começou a fazer reuniões, mas eu era, nessa semana inicial, eu era porta-voz e estava dando conta ali de educação infantil em primeiro ano. Primeiro ano ainda ganha a palavra à mão e diz assim, qual é o nome dessas letras? Que letras vocês identificam? Cada uma pede uma palavra, diz uma palavra que começa. Uma coisa que os pais iam botando nos comentários, tá, gente? Então, esse foi um primeiro movimento. Vou ter que fechar. Vou fechar por aqui. O primeiro movimento da escola foi os nossos primeiros passos, mas isso não fazia nem uma semana que a gente estava... uma semana não fazia nem 20 dias que a gente estava afastado. Bom, esses foram os primeiros passos. A gente tinha, enquanto coordenadora, e eu precisava motivar essas professoras. Se eu não levasse à frente, eu era coordenadora, como é que eu ia dizer para elas, venham comigo, façam? Eu não podia empurrar o meu grupo e dizer, façam, sem colocar a minha cara a tapa. Então a gente começou a fazer. E aí a gente partiu para as redes sociais. A nossa comunicação era
os grupos dos pais para recados mais formais, e com as crianças era através de vídeos no Facebook. E nesse primeiro momento, alguém assumiu, e quem assumiu foi eu. Isso me fez muito bem, apesar de ter sido difícil, porque nesse meio tempo meu marido ele ficou 15 dias no turno normal, e aí ele foi transferido para Paranaguá. Então eu fiquei sozinha com um bebê de 1 ano e 2 meses, 40 horas de trabalho, sem meus pais tinham medo, a gente tinha medo, eu tinha medo de passar alguma coisa para eles, então assim, ó, foi um caos, mas funcionou, do jeito de outro funcionou. Em seguida, em abril, nós tínhamos, a partir do primeiro ano, a Plural, que é uma editora, né, que tem a Somos, que é uma junção de várias editoras, e as crianças usam livro a partir do primeiro ano. Então a gente já tinha uma plataforma, mas era usada só para acessar os livros. Eles ampliaram e fizeram uma plataforma de ensino remoto, e nós adotamos para os mais velhos. E aí eu disse, não, a educação infantil vai ter que entrar nessa. Nós vamos ter que entrar nessa, nós vamos ter que entrar sem livros, mas a gente começou a usar a plataforma. Então veio a plataforma Plural. E aí, a partir de abril, a escola como um todo começou a organizar a postagem de propostas de atividade, né, através dessa plataforma. Cada turma tinha um acesso particular. A plataforma Plural é do Ângulo? Não, da Somos. Da Somos? Somos Educação. Eu acho que o Ângulo tem alguma coisa a ver, mas eles não são, pelo menos o que nos fornece, o que nos atende e o que nos passa, tudo da plataforma é a Somos Educação. Porque meu irmão acho que ele utilizou do Plural. É porque eles usam livros da Somos. Então. Entendeu? Da editora, deve ser. O Ângulo é uma escola, né? Ou é uma editora? Era postilagem em Ângulo, né? Então deve ser. Particular. Deve ser disso. E aí a gente começou a usar. Cada aluno recebeu uma senha, um login. Foi uma loucura, porque eu acho que a tecnologia foi mais apreendida nesse período de pandemia. Mas a gente tinha pais que não tinham. E nós tivemos essa possibilidade porque a gente fez uma pesquisa e dos 400, quase 500 alunos que a gente tinha, somente 2 não tinham computador em casa ou um acesso a um telefone que pudesse dar um bom acesso. Porque a gente precisa ver como é que a gente vai atender quem não tem. Esses 2 foi ofertado no dia, uma vez por semana, que a secretaria abrisse, cada um num turno, fossem na sala de informática acessar e recebessem também material impresso. Isso quando a gente estava ainda, mas foi feito esse movimento. Estou falando, né, da realidade de uma escola privada ou enquanto coordenação. Escola privada ainda. Aí a gente percebeu, lá por junho, né, abril, a gente ficou assim nesse ensino, assim, olha, não vai voltar. E a gente precisa de conexão. As crianças não só ficam mandando atividades ou postando no Face sem um contato de resposta imediata. Nós vamos ter que fazer outras coisas. E essa escola é uma escola, como eu disse para você, tem uma proposta diferenciada e um dos pilares é a afetividade. E a gente promoveu vários eventos sociais para a comunidade escolar contribuir com a sociedade. Um deles, eu vou falar só de um, não tem como falar de todos, foi a carreata. O que nós fizemos, né? A gente estava em julho, isso aí. Estava bem difícil a situação emocional. Pais nos ligando, a escola tem uma psicóloga, muito abalados, as crianças adoecendo, assim, e a gente percebendo que necessitava de um movimento de que mexesse. Então, o que a escola fez? A gente pediu para todas as crianças, não consigo falar disso, gravarem áudios de mensagem de otimismo. Todas as crianças. E aí contratamos um carro-som. E eles diziam, não desistam, o sol não foi cancelado. Assim, vários áudios das crianças de todas as idades. Nós nos encontramos, cada um no seu carro, ninguém desceu, enfeitamos os carros em casa e andamos por toda a cidade, passando as mensagens das crianças, de otimismo, de fé. Eles escolheram uma playlist para tocar com músicas que motivaram. Gente, assim, saiu a cidade inteira na rua, foi a primeira carreata, desculpe, que teve. E a cidade inteira, assim, as pessoas abanando, sabe? Porque tava muito, muito difícil mesmo. E aí, aquelas ali somos nós. Porque os carros, quando passavam na frente da escola, doaram leite, alimentos e roupa, tudo que precisava, assim, passavam e as professoras iam recolhendo e a gente colocou para fazer doação para as comunidades carentes da cidade. Então, todo mundo se envolveu nessa ação. E
também. E a gente fez isso para doar. E aí a gente, é uma escola que tem uma direção geral católica, né? O Padre Lino é o diretor. E aí o Padre Lino fez uma bênção em todos os carros, uma bênção da saúde. E a gente fez esse movimento. Então ali na linha de frente está o pessoal empacotado, depois na linha de trás está só, porque aí a gente ia recolhendo os materiais. E foi um dia muito forte porque a gente não se via há 3 meses, né? Só no computador. Então a vontade de abraçar os amigos e as crianças no carro, sabe, assim, enlouquecidas para nos dar oi para descer do carro. Isso foi junho e julho de 2020, vocês imaginem, ainda tinha muito mais coisa por vir. Perdão, não sabia que eu ia me emocionar. Na verdade sabia, quando eu olhei as fotos eu chorei. Então, aí a gente começou os encontros online. A gente decidiu o quê? E isso foi, nem estou seguindo muito aqui. Os encontros online, o que a gente pensou? E essa foi o diferencial da escola também. Nós começamos a ver outras escolas privadas, né, que tem uma gestão de mantenedora que vem em cima com as crianças da 1h30 às 5h30 sentadas na frente do computador. 4 horas, 4 horas e meia, adolescente a manhã inteira. Aí a gente conversou, enquanto equipe pensou, gente, a gente tem por detrás dessa criança uma família funcionando. Uma família que tem pai e mãe trabalhando em casa, ou que eles estão com a avó que não sabe nem ligar o computador. A gente tem uma casa tendo que funcionar, um cachorro que late, uma mãe que precisa lavar roupa, alguém que precisa usar aquele único computador que tem para todo mundo. Nós não vamos fazer turma integral. E vamos explicar por quê. Então, a educação infantil, claro, a educação infantil foi o mais difícil porque a gente não tem uma proposta pedagógica de folhinha pronta. A nossa visão de infância é de construir junto, de projeto pedagógico, de pensar e reconhecer que nós não tínhamos como mandar. Então, os professores tinham que se desdobrar para fazer um momento de interação. Os bebês, 2 aninhos, que eram os mais novos que a gente tinha, e essa turma estava meu filho, tinha 1 ano e pouco, ele era mais novo ainda, a gente fez 2 encontros semanais de 30 minutos e era um grupo de mães, sabe? A gente sentava junto e fazia, a professora com a filha brincava com a criança e a gente brincava. As crianças estavam rodando, mas era um momento de interagir com outras mães, a gente não ia a lugar nenhum. 2 vezes por semana, 30 minutos. Os de 13 e 4 anos tinham 3 vezes por semana, 30 minutos. E aí tinha alguma brincadeira, cantava, fazia uma canção, busca alguma coisa em casa. Aí se tirou essa... Aí eu tiro o chapéu para todas as ideias que essas professoras tiveram e planejaram. Nível 2 e primeiro ano tinham 4 vezes por semana, 45 minutos. E assim, ó, mesmo isso a gente já sabia que afetava aquela família e aquela organização e a gente tinha que respeitar. Isso eu até coloquei aqui, né? A essência da proposta da escola, o que é educação infantil pra gente, né? De brincadeira e interação. E a gente tinha que respeitar uma família que estava ali. Então exigir 4 horas de uma família. Porque uma coisa é eles abrirem o portão da escola, tchau, prof, até 5h30. Outra coisa é eu estar dentro da casa. A gente já presenciou brigas de pais, a gente presenciou criança chorando, criança não... Então, assim, a gente entrou na casa das pessoas e a gente tentou fazer isso com respeito, principalmente ao tempo que aquela família podia te dar. Existiam atividades complementares para os mais velhos, mas era algo que a gente não quis enquanto escola, né? Não era papel, isso não ia adiantar. Também não era nem... Onde a gente se apegou para alguns pais que infelizmente queriam, a gente quer 4 horas... Nenhum pediatra autoriza uma criança a ficar 4 horas na frente de uma tela. Aí a gente... Nenhum pediatra autoriza isso, isso não é saudável, a gente não vai fazer isso com as crianças. Independente se a tela seja interativa ou não. E aí foi onde a gente se respaldou, na saúde da visão da criança, na saúde cerebral dela, foi onde a gente se segurou. Eu coloquei, né, desafios, possibilidades e as aprendizagens. Desafios, enquanto Gabriela, coordenadora escola privada, ver e guardar para mim e para a equipe gestora que o financeiro da escola estava deteriorado, porque nós tínhamos 120 crianças na educação infantil, que não é etapa obrigatória, né? A partir dos 4 anos era, mas se os pais quisessem. Muitos pais não tiveram condições de manter, então assim, a gente tinha um financeiro deteriorado, tinha que manter o grupo e a diretora foi firme. Ela disse, nem que eu precise acordar com todo mundo que nós vamos diminuir R$10 de todos, ninguém vai pra rua nessa pandemia. E ela segurou todo mundo até o final.
Assim, a escola fez empréstimo, a escola... Só que quem era da gestão sabia disso. Então, tu tinha que estar sorrindo e motivando o teu grupo, ao mesmo tempo em que tu sabias, fazendo de tudo para que elas fizessem o melhor, para que esse melhor fosse bem para a saúde das crianças e para a educação das crianças que estavam, e também, isso era a escola privada, para mostrar para esse pai, eu vou deixar, eu preciso que ela, né, eu vou... E a gente teve famílias muito parceiras, assim. Pedagógica, assim, ó, educação infantil à distância não existe. Se a gente pegar os documentos norteadores da educação infantil, é brincadeiras e interações. E para brincar e interagir com crianças pequenas, bem pequenas e bebês, a gente precisa estar com elas. Então a gente necessitava do quê? Da família. Nem sempre essa família tinha essa disponibilidade, né, de estar. Nem sabia, nem tinha paciência, algumas não queriam, outras não tinham como. Então foram alguns desafios. A tecnologia. Eu tinha uma professora de inglês que não sabia ligar o computador. Eu tinha uma professora do nível 2 excelente, daquelas que rolava no chão com as crianças de 5 anos, que contava história, que fazia caixa. Mas na hora de digitar os relatórios que ela tinha que mandar, antes de entrar para a pandemia, eu tinha que sentar com ela, assim, vem cá, vamos corrigir, não é assim. Então vocês imaginem, eram pessoas precisando aprender sobre a tecnologia, sobre o mundo, sobre a vida tecnológica imediatamente, para ontem. Isso foi desafio também. E a questão do tempo. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava trabalhando do momento que eu abria meu olho até a meia-noite, quando eu conseguia botar o João para dormir. Porque o WhatsApp não parava. Eram pais perguntando coisas, eram todos os professores perguntando coisas, era reunião daqui, reunião dali, era reunião de lá, e aí começava as aulas online, não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo acessar a professora. E aí nisso tu tá cozinhando, tu tá atendendo uma criança pequena, então a sensação que eu tinha estava me afogando em trabalho. Quando a gente voltou presencial, eu amo sair da minha casa para trabalhar, não nasci. Na época houve um boato, né, de que agora o ensino remoto vai ser mesmo assumido de, meu Deus, eu não vou mais. Aí eu acho que o meu barquinho não dava mesmo para continuar em casa. Possibilidades. A gente sentou enquanto grupo de educação infantil Gurias, o que nós vamos fazer? A gente precisa manter o que a gente acredita de educação infantil. Nós não vamos mandar folhinha, nós não vamos mandar desenho pronto, nós não vamos fazer letra até o final da linha, a gente não trabalha assim na escola. E aí a gente precisou sentar juntas várias vezes, muito tempo. Olha, eu fiz essa brincadeira. E isso foi muito positivo. O grupo se integrou e começou a trocar, como eu sempre quis, às vezes tinha dificuldade, porque eu precisava da ideia do outro para apropriar para mim, eu precisava trocar. Então houve uma integração de grupo, e a gente teve avanços tecnológicos incríveis. Quando via uma professora, eu aprendi a fazer roleta em tal ferramenta, eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer o jogo da memória, eu aprendi de uma forma que dava para usar. Outro desafio que a gente teve muito grande, nossa escola é uma escola inclusiva, e é uma referência na inclusão, né, foi a questão de acessar esses alunos inclusos, porque na sala de aula eles já tinham pouco tempo de permanência, então assim, a gente fez encontros individuais com as mães para orientar, a gente fazia um planejamento específico para eles, porque eles não aguentavam ficar com a TV ligada e o volume das crianças falando, então a inclusão também foi um grande desafio, muito forte mesmo. E muitas profs se superaram, né, de verdade. As aprendizagens que a gente teve, né, principalmente voltada para a questão tecnológica e para a questão de mudar a perspectiva. A gente não conseguia mais avaliar o desenvolvimento da criança. A gente estava avaliando o tempo todo o nosso trabalho. Era uma autoavaliação para sempre conseguir dar conta. Bom, declaração. E aqui, contei para vocês o capítulo 1 enquanto coordenadora, agora eu vou contar para vocês o capítulo 1 enquanto professora. De manhã eu tinha aquela turminha lá, hoje eu acho que eles estão, 2021 primeiro ano, 22 segundo ano, 23 tendo terceiro ano. Eu fiquei uma semana, porque o município começa mais tarde que a escola privada, uma semana com eles. Quando parou o município ainda foi 2 dias de manhã, só que só uma mãe estava mandando, já de máscara, né? E aí, quem eu era professora, uma professora que mal os conhecia, eu tinha feito a entrevista com os pais, só para conhecer, e eles estavam começando a acolhida, conhecia pouquíssimo essas crianças, não tinha feito vínculo afetivo ainda, estava decorando assim, os nomes ainda,
E não era da equipe gestora, mas e isso me ajudou muito. Ter a visão do que uma equipe gestora, independente de público ou privado, estava passando, me ajudou muito a não pressionar essa equipe, a respeitar o tempo dessa equipe. Qual era a preocupação da equipe gestora do CAIC? Que devia ter 800 alunos, manhã, tarde e noite, da educação infantil bebê até a EJAS. A gente tinha crianças que iam para a escola para comer. Eles não estavam comendo, porque eles não estavam indo para a escola. Então a equipe gestora, o trabalho várias outras escolas que não eram na periferia, começaram um trabalho pedagógico antes, porque a equipe gestora conseguiu se movimentar. Essa equipe gestora acionou o posto. Então o posto era para quê? Para orientar as famílias que não acreditavam na pandemia para se cuidarem. E essa equipe gestora ia para a escola, pegar a merenda que o caminhão largava e distribuir em cesta básica, e largar para chamar as famílias para pegar a cesta básica, e chamar a família para a assistente social cadastrar quem é que tinha ficado desempregado. Então essa equipe gestora se voltou para isso. E a parte pedagógica da escola acabou ficando de lado. A gente tinha reuniões esporádicas e os primeiros passos pedagogicamente, né, pensando na escolarização mesmo, eles foram dados em setembro. Então vocês imaginem, enquanto em 18 de março a escola privada ela já estava trabalhando com as crianças pedagogicamente, a escola pública, onde eu estava, foi fazer alguma comunicação pedagógica, professor-criança, professor-aluno, para promover algo em setembro, dia 18 de setembro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí, quando a gente visita, por mais que hoje a gente perceba uma defasagem em todos os níveis, de todas as esferas, por relação do desenvolvimento da aprendizagem da pandemia, a gente tem muito mais potente na periferia, nas escolas que precisaram cuidar primeiro do sobreviver e depois do educar. Né? Eu acho que aqui eu coloquei também. E aí o que a escola decidiu? Isso eu não vou me passar. Que a gente ia através do Facebook também, porque ali era o que a comunidade tinha, só que... E também uma outra coisa, né, gente? A gente não poderia estar trazendo as pessoas toda hora. E diferente da escola privada, onde só 2 não tinham computador, a gente tinha criança que não tinha comida. Então, assim, os pais, celular, uma grande porcentagem tinha, porque a gente sabe que é um mal necessário do mundo do consumismo, então eles tinham. Mas nem todos tinham com acesso necessário aos aplicativos e ao que precisava. Então, a gente fez através do Facebook da escola um grupo. A diretora instaurou um grupo para cada turma dentro do Facebook da escola e os pais foram acionados no grupo. E aí a gente começou ali uma aproximação. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar. Ah, não, seu navegador precisa ser atualizado. Não tem problema, não vou... É que ela tá dando que... Não, acho que nem não vou incomodar nesse, vou te incomodar mais adiante. Tem certeza? Tem, era um vídeo do canal do YouTube, porque daí a gente, pra botar vídeos ali no Face, a gente abriu um canal no YouTube e era um vídeo me apresentando para as crianças, perguntando se elas lembravam de mim, se elas lembravam da escola, se elas se lembravam do meu nome, se elas lembravam umas das outras. Então, foi todo um resgate de quem somos nós. Nós somos uma turma, nós estamos na escola, eu estou aqui. Eu tive uma boa participação inicial, né, desses pais, dessas famílias, né, dentro do contexto possível. Será que eu saí aqui? Ele parou. E aí, o que aconteceu? Como o ano letivo, ele começou em setembro, a gente teve uma extensão e ele terminou em abril. Então, nós tivemos um pico, tá meio assim, nem vocês estão me vendo agora, a gente foi até abril com o ano letivo de 2020, com essas crianças. Qual foi o meu trabalho com essas crianças, né? Não consigo ali depois sair para mostrar, mas o meu trabalho foi voltado para quê? Quem somos? Essa é uma escola, eu sou fulana, vocês são quem? Vamos se conhecer, vamos se reconhecer. Que família é essa que está aí com vocês? Aí a gente começou a trabalhar com a família, resgatar a família. E aí, a minha turma era o nível 2, são crianças de 5 anos, nível 2B. Nessa época era eu e outro professor. Era pré.
É o prézinho. A gente tem a creche, crianças de 0, 1, 2 e 3, e pré-escola, crianças de 4 e 5. Era idade obrigatória. E isso fez uma adesão. Acho que eu não consigo. Queria mostrar pra vocês, mas não consigo sair aqui. Ah, deu, saí. Consegui. Aqui. Mas é que pra entrar ó, no YouTube e no Face ele vai pedir. Porque claro, eu não tô no meu computador, né? Não tem problema. Não tem problema. Não vou conseguir aqui, por aqui mesmo. Então assim, foi uma discrepância, né, de realidades para mim. E a gente não podia ter a aula ao vivo, a aula online ali, porque eles não tinham como acessar isso, né? E era uma preocupação da direção, não, se não vai ser para todos, não vai ser para ninguém. Essa era a postura. Discordei disso um pouco, mas deixa eu atingir alguns. Se não estão todos, tá tudo bem, mas eu tô atingindo alguns. Comprei algumas brigas, porque eu estava vendo que na escola privada estava dando certo. E muitas mães me pediam que fosse chamada de WhatsApp. Confesso para vocês que fiz várias escondidas. Fiz. Né? Me deram os números e eu ligava para as crianças e isso dava um gás para elas participarem das coisas. Na escola pública ainda em 2020, o meu trabalho docente foi voltado para as crianças se reconhecerem quem eram, reconhecerem seus nomes, entenderem a sua participação da sua família, e depois eu disse, como é que eu vou fazer? São crianças que estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza, poucas tinham alguma condição, mas como é que eu vou pedir material, Então eu vou usar o imaginário, que a imaginação pode tudo. Aí eu fiz um pano encantado, né, e esse pano virava o que eu queria. Podia ser um leão, foi barraca, a gente brincou dentro de barraca, foi capa de herói, e aí a gente virou herói, e isso funcionou, foi uma das atividades que eu mais tive retorno. E aí quando a gente virou herói, eu digo, o que a gente tem? Que todo mundo tem corpo. Esse era bem o pensamento, o que vai dar pra fazer? Todo mundo tem corpo, vamos ativar os superpoderes. Aí eu fui trabalhar o poder da visão, o poder do paladar, o poder da audição, trabalhando como se fossem poderes, e eles recebiam missões para ativar os poderes. Isso nós já estávamos em janeiro, quase. E aí trabalhamos com os poderes do nosso corpo, o que o nosso corpo pode fazer, provar, ver, enxergar, tocar, ouvir, várias atividades voltadas para isso. Depois eu fui para o que mais que tem, e esse era o pensamento, como é que eu vou chegar lá? Através da brincadeira. Elementos. A natureza. Bom, todos eles têm a natureza perto, na volta, né? O bairro em torno da escola é muito, a FURG lá tem muita árvore, muito campo, são bairros arborizados. E aí eu comecei a dizer, agora nós vamos trabalhar os poderes desses heróis. O poder da água, o poder do gelo, o poder da terra. E aí eu começava a fazer brincadeiras com pedra, brincadeiras com água, brincadeiras com gelo, para que eles pudessem participar. Então, o meu trabalho docente foi nisso, os desafios dentro da escola pública. Era diferente, na escola privada eu dizia, agora eu quero que todo mundo vá lá e me traga um alimento no balcão que comece com a letra M do primeiro ano. E todo mundo vinha com macarrão, não existia essa possibilidade, não, porque não tinha essa troca, não foi. Então, não ter o contato com as crianças foi, direto de resposta, né, foi bem difícil. Não ter possibilidades de recursos materiais foi bem difícil, porque na escola privada o que aconteceu? Em seguida a gente começou a mandar kit. Eles tinham trazido listas homéricas de material, então quando foi permitido ir para a escola, a gente organizava kits de materiais e alguns jogos e coisas e mandava, pais venham buscar, pai. E aí a prof dizia, agora tira da caixa do kit a proposta do mapa do pirata, tira os palitos de churrasquinho, tira... Não tinha, a gente não pôde fazer isso. Mas a gente pôde brincar com a imaginação, com o faz de conta, com o corpo, com a casa, com o espaço da casa. E aprendi muito. Principalmente a editar vídeos. Por isso que eu queria mostrar pra vocês, porque tem uns vídeos assim, que eu digo, como é que eu fiz isso? Eu nem me lembro mais como é. Mas tem uns vídeos. E nesse meio tempo, eu comecei, eu tava fazendo pouca coisa, eu fiz um canal de contação de histórias, porque eu não podia mais ir na livraria contar, que é o meu canal Vou Te Contar, Gabi. E aí eu comecei a mandar vídeos de gravação de histórias contadas, né, para as crianças. Eu acho, será que o Face eu consigo acessar? Sim, posso. Aqui, vamos ver, aí vai abrir de novo, só pra mim. Eu cliquei, não está disponível.
deve ser porque tu não faz parte do grupo, claro, não tá no meu computador. Não tem problema, é verdade. Qual é o nome do teu canal? Vou te contar, mas é que o canal é de contação. Ah, tá, não O era canal, porque o canal, como eles me mandavam fotos e coisas, eu botava foto deles, o canal do YouTube era fechado, só quem tinha. A não ser que tu quer acessar o teu isso aqui, quem sabe? Mas eu não sei nem assim. Ah, que nem eu. Não sei, tá aí no meu computador antes. Se Nem tu no meu tá com essa no computador. Face, Instagram, não Não faça a sei. mínima, tá tudo gravado, salvo alguém. Mas não Perca tem o computador problema. porque você é de todo. Não tem problema, não tem problema. Tem que fazer o overview também, se eu chego a... Ainda bem que dá pra recuperar. Bom, capítulo 2. Um tempo não tão distante, mas que parece longe, chamado 2021. Encerramos os anos letivos assim. 2020 na escola privada, né? Sobrevivendo, mas tendo contato. 2020 com a escola pública, terminando já muito depois que tinha começado a escola privada. Eu fiz 2 caminhos de uma vez só, né? Até para não me estender demais na narrativa, que é ensino remoto. A gente começou o ano achando que ia voltar. Ah, vamos voltar. Não voltamos. E aí a gente teve que realmente se render a esse ensino remoto na escola privada e na escola pública, independente de ser só envio de atividades ou de ser aulas presenciais, né? Continuamos com a plataforma em ambos. A prefeitura comprou uma plataforma e a gente abandonou o Facebook e começou a postar atividades através da plataforma, o que fez com que diminuísse consideravelmente a participação dos pais. Muito mesmo, porque eu mudei de turma, né? Aí vieram novas crianças pra mim. Aí essas mesmo eu não conhecia mesmo. Eu conhecia 2 ou 3 que eram irmãs mais novas de quem já tinha sido meu aluno. Mas era uma turma com maiores condições financeiras. Então eles procuravam. Eu era uma das que tinha mais retorno porque essas famílias tinham mais acesso. Mas depois que saiu do Facebook e foi para a plataforma, prejudicou bastante a forma de participação na escola pública. Na plataforma seguimos no município. Ensino remoto. Onde foi os nossos desafios? Parece que quando a gente terminou 2020, tinham esgotado todas as possibilidades pedagógicas. Não tem mais brincadeira de onde tirar, eu não tenho mais o que fazer, eu não consigo mais ter ideias, eu já fiz tudo que podia. E aí a gente começou a alinhar mais ainda o grupo e começamos, tanto os profs do público quanto do privado, acho que foi um movimento meio natural, a planejar juntas, porque 2 pensam melhor que uma. Então a gente planejava a mesma aula, gente, não tem o que fazer, vamos manter um padrão, porque daí a gente junta, consegue ter mais ideias, trocar mais e dividir o fardo do planejamento. Porque se era a mesma, eu fazia um vídeo produzido, né, para um determinado grupo, e aí esse vídeo produzido para esse grupo, ele conseguia ser partilhado para mais turmas do mesmo nível e a gente ia... Então, o planejamento e a avaliação. E isso isso no particular foi mais difícil, porque nós trabalhávamos com relatórios e portfólios. E as professoras estavam acostumadas a acompanhar o desenvolvimento e avaliar o desenvolvimento da criança. E gente, não tem como. A gente recebia fotos e vídeos que eram recortes. Muitas vezes a gente via que as fotos, aquele desenho tinha sido feito por um pai, por uma mãe. Eles não têm que saber aquela proposta matemática Então, teve uma vez que eu tive que entrar numa sala e dizer assim, vó do fulano, aí sempre olhava pra mim, oi, prof, a senhora já fez o primeiro ano, eu não quero mais ver a senhora respondendo, porque ela tava o tempo todo respondendo na frente das crianças, a vó junto fazendo a aula. Claro, ela tá ali, ela não tem o tempo de espera do prof. Mas, assim, as situações teve assim, gente. Eu imagino. Uma outra palestra, né? Assim, ó, dá pra assim, teve pais que brigaram, teve um pai que passou pelado atrás da criança, esqueceu que a criança... A gente teve de tudo, vocês podem... Aí a gente ria juntos, né? A gente... avaliação. O que a gente trabalhou? Gurias, fiz uma formação e eu tenho... A minha dissertação de mestrado é sobre avaliação da educação infantil. A minha dissertação foi publicada pela FURG, virou um livro, né? Então... Eu disse, a gente vai ter que estudar e entender que o processo de avaliação na pandemia, ele não é uma avaliação do desenvolvimento da criança. Porque ela não está aqui nos dando um retorno, a gente não está tendo uma interação para acompanhar.
ela é uma avaliação do que nós estamos propondo e de como isso está sendo vivenciado. Pronto, aí a gente começou a contar, construir uma narrativa do que era proposto, do porquê que era proposto. Aí fizemos um portfólio virtual para os pais na escola privada, porque ó, eu propus isso por causa disso, para os pais começarem a se dar por conta de por que a prof estava mandando fazer aquilo, que não era só um brincar. Porque a gente percebe o entendimento da criança através da brincadeira, da interação. O grupo, já falei para vocês, né, que o grupo de professores teve que se afinar muito e trabalhar junto. E aí eu, enquanto professora, no ano de 2021, eu contei este livro, O Melhor Livro do Mundo, que é um livro em que o menino é o personagem principal dos livros que ele escreve. E aí eu disse para as crianças, agora vocês escolhem quem vocês querem ser, vocês podem ser quem vocês quiserem. E aí foi meu ano inteiro letivo nisso, e isso é... Que pena que eu não consigo mostrar, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Estou pensando como... Porque daí cada criança escolheu, um disse, eu quero ser policial, eu quero ser fada, eu quero ser sereia, eu quero ser o Super Mario, eu quero ser um herói, eu quero ser um cavaleiro, cada um, e eu fiz um mapa de um reino onde eles moravam todos. E a cada aula eles tinham que vivenciar uma tarefa voltada para isso. Eu vou tentar... Como é que tu fez esse mapa? Eu queria mostrar para vocês, porque no YouTube, né, a cada aula tinha um mapa. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar o link que tá aqui. Que tá aqui, nessa página aqui. Pra vocês entenderem, porque falando assim parece que não tem muito sentido, né? Aqui, 2020. Deixa eu ver se eu consigo. Sabe onde é que... Se eu te mandar o link pro WhatsApp, tu consegue abrir aqui? Ah, então não vou te mandar pra vocês na internet aqui dentro. Ai, que tristeza. Pode digitar, quem sabe. Bem chata, né? Perdão, gente. Eu roteio a internet pra você. É? Mas aqui Ah, não, tô sem internet. também tá, e depois eu também tô, eu fiquei sem sinal aqui. Tá onde? Tá no Facebook? O meu link, não, tá no YouTube, só que é no canal privado da turma. Então só vai entrar se tu tiver o link. Tu consegue entrar no YouTube? Será que entra? E aí a gente passa. Aí não desistam de mim, eu vou terminar já. Eu já vou terminar. Qual é o canal? É Prof. Gabi, só que eu acho que tu não consegue ver porque tu não és... Não, Gabi, ali embaixo. Não, entendes? Eu acho que eu vou ter que te dar o link. O link tá aqui no PowerPoint, porque eu botei. Vamos tentar copiar daqui. Aqui. Ele tá... Nessa figurinha aqui. Será que ele já tem? Aqui, ó. Copia esse aqui, tá aqui esse aqui. Aí eu acho que tu consegue entrar. Joga lá no YouTube. Claro, eu vou mostrar pra vocês a proposta da aula 10 ou 15 a partir desse livro. E isso sim, gente. Brincar com faz de conta e as crianças estarem vivendo uma aventura uma a uma. É isso aí. Não entrou ainda, mas é esse aí. Eu mandei pra vocês o da sereia, porque teve uma que decidiu ser sereia. Então, cada um decidiu ser uma coisa e todo mundo vivia a aventura daquele personagem. Pode, depois a gente abre de novo, não tem problema. Ainda não. Acho que... Perdeu. Ai, que pena, porque o meu computador não funcionou com esse cabo. Aí, não ter alteração. Agora vai no Google Chrome. Deixa eu botar do início. Esse dá pra botar volume, será? Já tem um certo volume. Ali. Tá bom. Acho que esse aí é do Zoom. Mas tá bom, pronto. Se não der, não tem problema. Gente, isso já é bem adiantado o projeto. Já aconteceu várias coisas. Eles recebiam assim e viviam. Então,
Esse mapa mostra os lugares que eles foram. Estamos em um navio, aprendendo a ser piratas, junto à tripulação do capitão Criou. Sim, a partir eles disseram, olha, a gente quer ser fadas e duendes, eles moravam aqui. Quando eles ouviram a história, tem muitos personagens na história, e alguns não têm, e eles decidiram, a gente quer viver uma aventura sendo isso. Aí um disse, eu quero ser o Mario, outro disse, eu quero ser cavaleiro, nós queremos ser princesa, eu tive 2 princesas, eu quero ser pirata, eu quero ser o dinossauro, eu quero ser o cowboy, eu quero ser fada. E eu juntei tudo num mapa, com uns gifs que se mexiam. E aí eu fiz o quê? Cada dia eu contava um capítulo. Por exemplo, bom, nós todos entramos no mapa mágico da história. E fomos jogados, eu não lembro mais a história, obviamente, para o Castelo das Princesas. A gente tinha que cumprir um desafio em cada lugar. E cada desafio nos dava uma premiação com uma pontuação no final. E nessa atividade eu consegui mandar um kit de propostas. Então as princesas, eles tinham que participar de um baile real. E esse baile real, eles tinham que fazer uma dança de príncipe e princesa. E eu mandei, sabe aquele Just Dance do videogame, do dança imitando? Eu mandei as princesas Disney, danças das princesas Disney. Então eles tinham que dançar imitando e depois eles tinham que criar uma coreografia. No da veterinária, porque uma queria ser veterinária, né? E aí uma história tem ligação com a outra. Nesse dia a gente está navegando no mar dos piratas. Aconteceu alguma coisa que os piratas foram nos resgatar na terra dos dinossauros. Nós estamos atravessando o mar. Pra vocês entenderem, tudo tinha ligação, não era uma coisa sem ligação uma com a outra. E sempre começava com um livro abrindo, porque era uma história em que eles eram os personagens. Capítulo 11. Sereias. Aí aqui as meninas que decidiram ser sereias. Então a gente vai... Nossa aventura segue. Nós estamos em um navio, aprendendo a ser piratas, junto à tripulação do capitão Davi. Davi era o menino que queria ser pirata. Vocês ainda não sabem é que enquanto o nosso navio navega no reino da imaginação, nós avistamos com a nossa luneta pirata Aí eles tinham uma luneta. uma sereia, e ela nada, pula e salta, tentando chamar a nossa atenção. Quem decidiu ser sereia fui eu, porque eu também era Para tarde. descobrir o que ela quer. Vocês estão ouvindo? As sereias falam cantando e encantam com sua voz. Então, para a gente poder se comunicar com ela, nós vamos ter que aprender sereias, que é falar cantando. E aqui vem a nossa primeira tarefa no capítulo das sereias. Você vai precisar de um espelho, pois todas as sereias amam se olhar em espelhos. E você vai precisar cantar. Então, prepare o espelho, sente-se na frente dele e comece. Mas para aí, não é tão simples assim essa tarefa. Nós vamos ensinar uma música especial sobre sereias. Assim. A sereia. Aí, claro, vocês a sereia, não esqueçam essa parte. amiga da baleia, olha o que ela faz. Eles tinham que cantar no espelho, mas aí a gente ia aumentando o nível de tarefas. Chua, fácil, né? Se você precisar dar um pause, retorna e escuta de novo, porque você vai ter que cantar muitas vezes. Senta na frente do espelho e tenta. Agora, você vai ter uma missão bem diferente. Para treinar o seu canto, você primeiro vai Aí eles tinham que cantar cantar com a boca bem aberta. com a boca aberta, Viu? Abre bem. depois cantar com a boca fechada, Assim, ó. depois cantar fazendo bico, Agora, depois cantar dá o pause, língua pra fora. com a língua pra fora, depois cantar. E eu tinha que receber vídeos disso. Cantar baixinho, cantar alto, Agora, cantar com voz de sereia, voz grossa, depois com voz fina, e aí eles tinham que fazer. Então, como é que funcionava essa estrutura? Eles recebiam, Então, cada tarefa é um vídeo. cada tarefa era um vídeo dentro do. Aí sempre tinha um vídeo que contava como a gente chegou no personagem, e o personagem sempre tinha o nome deles, porque eles escolheram ser. E aí tinha tarefa 1, na semana eu tinha que enviar 2 tarefas, na escola pública era assim, era diferente.
Então eu tinha que enviar 2 tarefas. Uma era sempre com a estrutura do mapa, né? E com uma proposta assim voltada dentro, porque isso eu escolhi, cada prof conduziu da sua forma. Mas eles estavam muito empolgados porque eles eram, né? E a gente conseguiu mandar. Então no dos piratas já tinha um kit que a gente pagou do nosso bolso. Nós pegamos algumas coisas da escola e aí foram as 2 profs dos outros níveis. Aí a gente mandou luneta, mandou coisa enrolada. E aí tinha adesivos dos personagens. Ah, pegue agora o mapa, faça um mapa do tesouro, esconda o mapa na sua casa. Essas eram as tarefas. E aí sempre tinha uma segunda tarefa que não estava com o vídeo, mas por exemplo a dos cavaleiros. Eles foram cavaleiros e fizeram a valsa dos cavalos e fizeram um treinamento cavaleiro. E depois eu mandava, a segunda tarefa era o movimento de cavaleiro. 1, levanta o escudo. 2, empurra a espada. 3, abaixa. Que eram coisas corporais das várias áreas que a gente desenvolve, mas era assim mais ou menos que funcionava, pessoal. E assim, ó... Quanto tempo, Gabi, durou? Esse aí foi pro ano todo, esse planejamento em função desse mapa, dessa criação? Eu não... Pena que eu não consigo acessar aqui agora, mas... Esse é o capítulo 11. Foram 17 capítulos. Nós começamos em abril, final de abril, maio ali, porque terminou o ano letivo. E em setembro começou o presencial e o ano letivo acabou em dezembro. Eu acho que foi de maio a novembro. Depois eu tenho os links de todas as propostas, de tudo que foi feito. Eles dançaram, eles fizeram receitas, eles fizeram... Eu tenho bastante carinho por esse projeto aí, porque ele realmente funcionou. E depois que alguns voltaram no presencial, eles continuaram. Poderia ter mostrado o portfólio que mostra todos, que daí eu fiz um portfólio virtual para eles. Vou pedir licença que eu tenho aula. Tá, mas queria faltar, não vi. Que pena, obrigada pela... Não consigo apresentar de outro jeito. Obrigado, então, eu que agradeço. Então esse foi o meu trabalho em 2021, junto como professora. Eu até coloquei ali, mas não vou abrir aqui, como coordenadora a gente começou a fazer lives de contação de história no Facebook, começamos a fazer lives, aí fazíamos eventos grandes virtuais, exposição virtual, então a gente entrava com todo mundo no Facebook acompanhando, a gente entrava com a câmera pela escola, e aí começou o ensino híbrido. Aí quando a gente achou que tinha dominado tudo, que tinha entendido tudo, como é que funcionava, como é que deveria ser, que a gente já estava craque em setembro, para a escola privada em julho, para a escola pública em setembro de 2021 começou o ensino híbrido. Aí a gente tinha as professoras, aí sim, abalou tudo de novo. E daí a gente tinha que manter o online para quem decidiu ficar online e começar o presencial para quem decidiu vir. E aí o ensino híbrido trouxe o quê? Plano de contingência. Então a gente teve que construir planos de contingência. Não pode vir todo mundo junto, vai ter que ter rodízio de turmas, não pode isso, não pode dividir lanche, não pode trazer lanche para partilhar, não pode não sei o que, tem que trazer álcool gel individual, cada um com a sua garrafa, não pode beber bebedouro, fecha bebedouro, higiene na sala de tanto em tanto tempo, se tiver com qualquer sintoma de gripe, não. Então assim, foram protocolos em cima de protocolos, muitos pais com medo, começamos com bem pouco, sem rodízio, julho, agosto, setembro, começou a primavera, começou a esquentar. Não perdemos ninguém na equipe da docente ali. Uma professora perdeu o esposo na escola privada e nós perdemos uma colega dos anos finais na escola pública. Mas não estavam mais havendo, fomos vacinados, voltamos. E aí a gente se reestruturou tudo de novo, né? Vou voltar ali. Se reestruturou de novo para viver e fechar esse ano, né, sem eventos grandes na escola, tudo continuou virtual, reuniões com pais virtual, mas as crianças começaram a voltar. O meu filho não voltou, não consegui. Eu tinha uma mãe que estava vacinada e podia ficar com ele, né, não tive segurança, eu tinha muito medo, mas eu estava ali, né, todos os dias, o tempo todo, né, de manhã e de tarde, e aí houveram reestruturas para que a gente pudesse atender, aí a gente trabalhou mais ainda, porque a gente trabalhava lá, trabalhava em casa e atendia. Na escola privada, as crianças tinham aula concomitante, então aqueles 40 minutos de casa, eles entravam no horário que estava acontecendo e a prof fazia uma atividade com o auxiliar ajudando. Na escola pública, a gente continuou mandando atividade via Facebook e atendendo as crianças presencialmente que começaram aí. E a gente sobreviveu. Aqui, eu, professor e muitos colegas perdemos muitas pessoas
queridas, nos marcou e nos adoeceu. 2022 foi um ano de acolhida de famílias doentes, porque daí veio todo mundo. Professores doentes. A gente tem no município hoje tanto doentes da saúde, porque as consequências do Covid em muitos são grandes e graves, de existência, de tosse com restrições, quanto principalmente o adoecimento mental. Isso a gente teve, e eu acho que isso deveria ser estudado, um atraso no desenvolvimento, principalmente das crianças bem pequenas, bebês, e primeira infância ali, crianças bem pequenas, 0, na fala. A gente tem que receber os maternais sem saber falar, porque as crianças não interagiram em outros espaços, e os pais tinham que estar trabalhando, então toma aqui o celular, toma aqui a tela. Muito atraso. Algumas a quem? Por quê? Porque eram filhos de mães profs, de psicólogos, de psicopedagogas, que pegaram, eu digo, meu ratinho de laboratório, João Petalento, escrevendo, fazendo tudo, porque eu não tinha muito. Depois, quando eu ia brincar com ele, eu ia brincar das coisas que eu queria estimular, porque ele não estava vivendo aquilo. Formamos alguns grupos de e eu formamos mesmo. Nós temos uns campos na cidade, perto do porto. Nós tínhamos 2 casais de amigos que tinham crianças pequenas. Vocês estão indo para a floresta? A gente dizia, então vamos. Porque fizemos os escapes, nos comprometemos em não nos relacionar com outras pessoas, fizemos uma fidelidade ali de grupo para as crianças brincarem. Eu tive essas oportunidades, muita gente não teve, e muita gente teve para lá, me atendendo no caixa do supermercado, botando gasolina no meu carro. Então eles estavam tendo que estar ali atendendo e trabalhando, e eu tive o privilégio. Eu acho que foi cansativo, eu acho que foi adoecedor, acho que eu tenho uns resquícios hoje em dia de rotina que ficaram em mim enquanto professora, mas eu tive a oportunidade de estar em casa com meu filho recebendo o meu salário. E muita gente não teve, ou perdeu o seu trabalho, ou teve que ir trabalhar. E aí, fecham todas as escolas. Eu trabalho hoje em dia na fiscalização dentro da educação infantil das escolas clandestinas. Eu não sei se não foi pior, porque o que a gente teve de escola de garagem, porque a mãe tinha que ir e não tinha com quem deixar, então era muito, muito mais arriscado, muito mais perigoso para as crianças. E aí, pensando em como professora que atuou em várias instâncias, né? Eu tenho um livro infantil e eu vou pedir a permissão para encerrar minha fala contando para vocês essa história. E esse livro se chama Aplausos para Rainhas. Ele foi um livro publicado em março pela editora Cassol. E eu escolhi trazer ele, eu fiquei pensando, conto ou não conto, mas eu acho que nós, professores, merecemos aplausos pelo trabalho que fizemos, né, durante esse ano letivo de 2020, 2021, pelo trabalho que fazemos de uma forma geral, mas principalmente durante a pandemia, né, porque muitas situações nós fomos o único contato, a salvação, um momento, a acolhida de famílias e de crianças. Não esqueçam da criança interior que eu pedi para vocês no início, porque eu vou encerrar contando, rapidinho, mas eu preciso da participação de vocês. Aplausos para a rainha. Cada um vai se identificar numa rainha diferente. Essa menina é a rainha do mar. Brinca na praia todo o tempo sem parar. Faz castelo de areia, pula ondinha. Ela merece aplausos de conchinha. E as crianças batem aplausos com conchinha. Vocês vão ter que inventar aplausos junto comigo, não é aplauso normal. Essa garota é a rainha sideral. Viaja para a lua numa nave espacial. Visita os planetas e o sol adora vê-la. Ela merece aplausos de estrela. Aquela pequena da chuva é majestade, pula poças e se molha, rainha da tempestade. Brinca na chuvarada, sem galochas ou sombrinha. Ela merece aplausos de gotinha. Como é que vocês fariam aplausos de gotinha? Essa moleque é governante do barulho, bate lata, toca tuba, tira som de pedregulho, canta e grita muito, assobia e bate o salto. Ela merece um aplauso muito alto. Essa mocinha imperatriz da invenção, curiosa e do contra, sempre tem a solução. Gosta de ser diferente, usa a imaginação. Ela merece aplausos com as costas das mãos. Assim, como vocês quiserem. As crianças fazem de vários jeitos. Minha pequenina do afeto é realeza, dá bitocas, dá abraço, faz cafuné e gentilezas. Sempre de chamego, reúne, espalha carinhos, aplaudam ela com milhares de beijinhos.
Aqui a mocinha do silêncio é rainha, observa e escuta muito, é de pouca ladainha. Ela vai e volta e vai, sem fazer nenhum som. Façam pra ela aplausos de baixo tom. Essa garotinha governa a cozinha, faz receita, experimenta, tempera e põe farinha. Assa e confeita das panelas é amiga, vamos aplaudi-la com palmas na barriga. Aquela menina sapeca é soberana do movimento, sobe e desce, salta e dança, não para nenhum momento. Anda na ponta do pé e depois pula ligeiro. Aplaudam ela com o corpo inteiro. Eu sei que a gente tá meio tímido, mas quando tem criança junto a gente solta, não se preocupem. Essa é a guria, imperatriz da rapidez, faz tudo bem depressa, 1, 2, 3 ela já fez, é muito veloz e corre por todo lado. Vamos aplaudi-la de modo acelerado. Ao lado a donzela é monarca da preguiça, dolinhoca, vagarosa, se apurar ela enguiça, não tem pressa nenhuma, moleza no movimento. Aplaudam ela de um jeito muito lento. Todas as meninas são verdadeiras rainhas, no espaço ou na praia, no castelo ou na casinha. Por isso eu peço aplausos cheios de emoção, batam palmas para elas, façam um grande barulhão. E aí, como eu sabia que eu ia ter, temos nesse reino meninas sonhadoras, com histórias diferentes se fizeram educadoras, ora fadas, ora bruxas, bailarinas e cantoras, artistas, artesãs, costureiras, construtoras. Peço aplausos carinhosos de maneira duradoura, palmas para elas com força de professora. Pessoal, obrigada pela paciência, prof. Eu não sei se era isso que tu esperava, mas para mim te relatar o que eu vivi na pandemia foi isso. Foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. De coração, assim, foi muito bom. Obrigada pela paciência de me ouvirem. Meu Instagram é Vou Te Contar, Gabi. Eu trabalho com literatura infantil nele. Se vocês quiserem dicas de livros para usarem, de contação de história, de eventos literários, me sigam lá. Eu tenho um canal de histórias. Faço formação continuada, principalmente nos temas da educação infantil. Obrigada, viu? Obrigada pela paciência e pela audição, gente. Obrigada. Foi muito bom ter feito esse resgate. Então, a Gabi nos presenteia com esse final, né, pessoal? Fechamentos, mais do que chave de ouro. Muito obrigada. Nós ainda não se conhecíamos, né? A gente acabou se conhecendo aqui por intermédio de uma amiga, Juliana, professora também aqui da rede. O que eu posso dizer? Palavras finais para encerrar o nosso evento. Acho que é importante também para ficar o registro. Bem o que dizem as professoras, que educar no contexto pandêmico ou não pandêmico é um desafio, né, pessoal? É um desafio complexo, não tem roteiro, não tem manual, é um exercício constante, né? Um exercício, um estudo, mas também, para além dos desafios, educar envolve criação, criar, encontrar brechas de respiro que eu acho que a gente está achando, que a gente está vendo, está percebendo, que são brechas de respiro aí, que talvez esse processo, né, esse período pandêmico que a gente viveu foi uma possibilidade. Olha a criação que essas mulheres professoras e a força do coletivo, né? Todas elas, em algum momento, trouxeram esse ponto, né? A força do coletivo para educar. Não só das professoras, mas também das famílias, da comunidade, e como isso fez a diferença para que o educar, o processo pedagógico pudesse ser possível nesse momento de distanciamento que a gente viveu. Para além de educar, para além dos desafios e da criação, também percebemos que educar envolve amar e cuidar. Eu acho que a Sandra e aqui a Gabriela também nos trouxe essa possibilidade. Cuidar envolve afetos, no sentido de capacidade de afetar e ser afetado, né? Provocou mudanças, transformações nas nossas formas de ser, de ver, de sentir a nossa docência. Acho que essas 4 meninas, mulheres, professoras, nos trouxeram essa possibilidade de pensar essa docência em transformação. Enquanto profissionais do social, que somos, né, nós participamos e também somos acometidos pela produção social, coletiva da nossa subjetividade, né? O que somos é resultado da nossa inserção no mundo
e do sentido que damos às nossas atividades. Isso não sou eu que digo, é o Guattari, um estudioso que a gente vai empreender aí um estudo sobre essa produção de subjetividade, o que ele fala, produção de subjetivação, né? Então já fica o convite para o nosso grupo de estudos, semestre que vem a gente vai dar continuidade a esses estudos também. E o caos, né, pessoal? O caos foi o nosso protagonista, acho que foi aí em torno desse conceito que nos mobilizou a pensar esse evento, esse Deus lá da mitologia, que dá origem ao universo. O caos, que significa vazio, abismo, imensidão, remete a esse vazio primordial, potência do novo começo, como a Sandra semana passada nos trouxe. O contexto pandêmico também podemos ver nesses 4 encontros que despertou em nós outros sentidos, virtudes, características, qualidades, não sei, que vocês preferirem, né? Como a paciência, né? Como é difícil, né? A empatia, que a Gabi nos trouxe aqui, a solidariedade, a criatividade, a criação. E como esse contexto bagunçou e nos expulsou da nossa zona de conforto, dos nossos territórios tão bem conhecidos, tão bem trabalhados, nosso dia a dia, a nossa rotina, tudo teve que ser reinventado o tempo todo. Então fica aqui o meu agradecimento, fechamos com chave de ouro, sem dúvida, e agradecimento para quem ficou até o final, né, esse processo, esse acompanhamento que vocês tiveram, prestigiaram, puderam estar aqui conosco nessa troca. Obrigada. Passamos um pouquinho do horário, mas final de evento é assim mesmo, a gente se passa, não faz mal, faz parte. Vocês vão chegar um pouquinho mais atrasados, mas justifiquem, né, lá para os professores de vocês, vocês estavam num evento maravilhoso, com uma professora maravilhosa de Rio Grande, que nos trouxe N possibilidades. Bom, temos aqui o sorteio de alguns livros, quase que vai dar para todo mundo, né? Todo mundo vai ser contemplado. Então vamos fazer assim, tirando os nossos aqui, podem buscar aqui e vai faltar acho que 2 que eu pego lá na minha sala e dou de presente para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabriela. Obrigada, foi um prazer, viu? Obrigada mesmo.